Podem se sentar, meus irmãos. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Não desprezando a oração da igreja, do nosso pastor Benedito, do nosso pastor Luciano, mas eu sempre tenho o costume de fazer uma breve oração. Então, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, uma vez mais na tua santa presença, para lhe pedir carinhosamente, para que nesta noite o Senhor venha falar não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da parte do Senhor. Aqui estamos e temos a certeza de que o Senhor há de falar conosco através da tua palavra. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 18 em diante. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 18 em diante. Glórias a Deus. Êxodo 20, 18. Todos acharam? Amém. Que diz assim o texto: todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Porém, Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. 21. O povo estava em pé de longe. Moisés, porém, foi até as trevas espessas onde Deus estava. Amém, pessoal. Meus irmãos, hoje eu vou falar com vocês algo que na sexta-feira passada, na qual era para mim estar aqui, o Senhor havia colocado em meu coração, porque esse texto ele é um texto tão atual nos dias de hoje. E como é nomeado um culto da vitória, eu acredito que nós precisamos entender, nós precisamos ter a consciência de que para se alcançar a vitória, nós precisamos antes seguir alguns passos, quebrar algumas barreiras, vencer alguns paradigmas. E quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, eu falei: mas Senhor, muitas das vezes nós questionamos a Deus, dizendo: mas esse texto ele não condiz com o tema do culto, não combina muito, porque culto da vitória nós vamos falar do texto, de epígrafe do texto diz: o povo de Deus é colocado à prova. Só que eu quero voltar a alguns capítulos, eu quero voltar a um livro, inclusive, nós vamos ver que em Gênesis capítulo de número 15, verso de número 13, Deus vai dizer para Abraão assim: olha, o teu povo será peregrino em terra estrangeira por 400 anos. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar que não há nada que aconteça em nossa vida que o Espírito Santo de Deus não tenha nos alertado. Nós vamos ver que anos antes Deus alerta Abraão e diz a Abraão: olha, Abraão, é o seguinte, a sua geração vai passar por um cativeiro, a sua geração vai passar por um tempo de luta, vai passar por um tempo de tristeza, vai passar por um tempo de angústia. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: fique tranquilo, não se preocupe, porque Deus está cuidando, e não há nada que venha acontecendo na tua vida que Ele não vai falar para você antes. Deus, Ele sempre chega primeiro. Deus nunca. Tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Está errado. Esse ditado ele é antibíblico. Ele não condiz, porque Deus não tarda, Ele não falha. Deus chega na hora certa, Ele vem no momento certo. Na hora que nós mais precisamos, ali Ele está. É assim que nós aprendemos. Mas, irmão Davi, mas por que o que eu estou passando não me foi passado antes? Por que Deus não se manifestou para mim simplesmente? Eu posso dizer com certeza, com autonomia da palavra: não é porque Deus não falou, é porque você não se atentou àquilo que Deus tinha falado para você. Porque nós vamos ver uma coisa, e é sempre notório na Bíblia que a primeira palavra, ela sempre vai sair da boca de Deus. Deus, Ele sempre vai chegar antes. Nós vamos ver que é um texto muito conhecido entre os irmãos, que a Bíblia diz que junto com os filhos de Deus, Satanás vai, e chegando lá está tendo uma reunião no céu, e eu imagino Deus olhando assim, observando e vendo que Satanás estava no meio daqueles filhos dele, e você vai ver que o
texto ele nos mostra que não é o diabo que fala sobre Jó, mas Deus que diz sobre Jó. Deus olha para o diabo e diz assim: tu vistes o meu servo Jó? Aqui Deus está mostrando, independente do diabo presente ou não, ele querendo fazer ou não, a primeira palavra sempre vai sair da minha boca. É isso que Deus quer mostrar. Quando ele fala a primeira palavra, tu vistes o meu servo Jó, está dizendo: ei, espera, porque aqui quem fala primeiro sou eu. Depois eu te dou o direito de falar. Aí o diabo começa o questionamento com Deus. Mas primeiro, Deus dirige a palavra a ele. Então lembre-se sempre, por mais que você esteja neste deserto, foi este Deus que te colocou lá. Nós vamos ver que Ezequiel, no capítulo de número 37, nós vamos ver que Ezequiel vai dizer que o Espírito do Senhor levou a ele no meio de um vale de ossos secos. Então muitas das vezes é o próprio Deus que nos conduz, foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus a dentro do deserto. Mas não é para morrer, não é para o final, mas muito pelo contrário, é para que você saia desse deserto, dessa situação, desse problema, muito mais forte do que você entrou, e tendo a certeza de que Deus te colocou no deserto, mas Ele garantiu a tua saída deste deserto. Aleluia! Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós nos fascinamos, porque nós vemos um Deus que nos permite passar, mas nos garante a vitória. Eu costumo dizer e trazer nas minhas mensagens que muitas das vezes nós perdemos algumas batalhas. Isso é inevitável. Mas o que determina não é algumas batalhas que nós perdemos, mas é a guerra que nós já vencemos. Porque nós sabemos que algo só pontua após a guerra. Mas a guerra nós já vencemos, porque Cristo Jesus, ele veio, se encarnou em homem, venceu, ressuscitou ao terceiro dia e disse: eu prepararei morada para vós. Então eu sei que a guerra já está vencida, porque Cristo me garantiu essa vitória. Então muitas das vezes nós estamos dentro do deserto e esquecemos de que a vitória sobre o deserto é nossa. E é isso que eu quero falar hoje. Por quê? Porque às vezes algumas barreiras, alguns paradigmas, alguns trovões, relâmpagos nos fazem ficar distantes daquele que nos garantiu a vitória. E aí não tem como vencer. Às vezes não vencemos não porque Deus deixou de entregar a vitória para nós, mas muitas das vezes porque nós estamos distantes do dom da vitória. Então nesse texto nós vamos ver aqui o personagem central do Êxodo, Moisés e o povo. Só que o que mais se destaca pelos feitos, por dar lugar a Deus, é Moisés. Nós vamos ver que agora o nosso irmão mesmo leu esse texto, que o homem da tribo de Levi se junta com outra mulher da tribo de Levi e eles têm um filho. Só que havia um decreto, os irmãos sabem, foi falado aqui, e esse decreto, os homens não podiam nascer, senão seriam mortos. Por quê? Porque o faraó, vendo que o povo se povoava mais, o povo de Israel estava crescendo, só que estava crescendo dentro do Egito. Então ele entende o que? Opa, se esse povo crescer demais, vai chegar uma hora que os nossos soldados não serão suficientes para manter eles na rédea. Então eles vão se crescer e vão tomar de nós o poder que é nosso. Só que é engraçado que, enquanto o faraó fala isso, nós vemos que Deus, ele já tinha, eu não vou dizer um segundo plano, mas o plano de Deus já estava em execução. Porque o faraó está lá arquitetando matar todos, só que o homem e a mulher de Levi já tinham tido a sua intimidade e Moisés já estava vendo. A promessa já estava existindo, a promessa já existia. Só que aqui vamos conjecturar e vamos trazer aquele negócio para os dias de hoje, que bastante pregador gosta, de que eu imagino o diabo dizendo: eu vou destruir o projeto. Porque ele usou o faraó para inventar o decreto, dizendo: eu vou matar esse projeto aqui, acabou. E nesse contrapartida eu imagino Deus olhando e dizendo assim: ah rapaz, você está achando que vai matar o projeto? Assim como você fez no Gênesis, dizendo: eu fiz Eva comer a fruta junto com Adão, então eu venci. Aí Deus entra no negócio e fala assim: mas nascerá um, esse esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo está dizendo: eu venci. E Deus falou: mas pode ficar tranquilo, porque vai nascer um e ele vai esmagar a tua cabeça.
porque a vitória é minha. Muitas das vezes nós atribuímos ao diabo um poder que não existe nele. Porque tem uma coisa, só tem dois seres que são existentes, que podem mudar o percurso de uma história. O primeiro, Deus, e o segundo, você com as suas decisões. Aleluia, glória a Deus. O diabo não tem poder de fazer nada, a não ser que Deus diga para ele, faça. É isso que a Bíblia nos mostra. Eu me lembro que o meu antigo pastor me dizia assim, ele falava assim, irmãos, o diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo não faz nada se Deus não deixar. É o próprio Deus que manda nele. E muitas vezes nós dizemos, o diabo fez isso, irmão, o diabo não fez nada não. Foi a gente que muitas vezes deixou de vigiar. Foi a gente que muitas vezes deu lugar para a carne, deu lugar para o pecado. Olhamos para as trovões, olhamos para os relâmpagos, nos afastamos de Deus, deixamos de orar. E muitas das vezes, para não carregar esta culpa, nós atribuímos ao diabo, dizendo, foi o diabo. Não. Glória. Porque ele não tem esse poder. Ele não pode mudar nada. Porque se ele pudesse, ele não ia pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó. Ele falava, eu faço, eu vou e faço. Mas você vê que a ordem é tão direta que Deus diz, olha, você pode tocar em tudo, mas na vida dele você não toca. Por quê? Deus estava dando mais um recado, enquanto a vida há esperança. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você não deu glória porque você não pegou, não, só alguns pegaram. Enquanto a vida há esperança. Glória. Para de desistir por pouca coisa. Se levantou de manhã, a situação não está boa, fala, se ele permitiu que eu vivesse mais um dia, é porque ainda há esperança. E eu vejo um povo escravizado dentro do Egito 430 anos. Só que engraçado, estava vivo. O jugo era pesado. Não se tinha um cardápio aberto, dizendo, olha, o que vocês querem comer hoje? Não. Era cebola. Então, almoço, café, janta, tudo era a mesma coisa. O cardápio era o mesmo. Só que, para a tristeza do nosso adversário, a gente é projeto. Só que a gente não é um projeto de qualquer um, não é um engenheiro que foi lá e se formou, não. A gente é projeto do Criador, daquele que ele é a própria existência. Deus não existe, ele é a própria existência. O que existe foi gerado nele. Nós somos projetos deste ser magnífico. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um estudo sobre Gênesis. E nós sabemos, o salmista escreve que Deus, quando ele quer olhar para a terra, ele se inclina. Só que nós aprendemos que é o primeiro céu que nós podemos ver, há o segundo céu do universo e o terceiro céu onde Deus está. Só que segura, há milhões de galáxias. A nossa galáxia, se não me falha a memória, ela viaja a uma velocidade de 738 mil quilômetros por hora. E ela leva em cerca de, eu não me lembro a quantidade de anos, mas leva-se muitos anos para ela concluir uma única rotação sequer. Isso, nós estamos falando da nossa galáxia, do nosso universo. Existem outros, conforme a ciência diz. Existem inúmeros. Só que a Bíblia me diz que Deus, quando Ele quer olhar para a terra, quando Ele quer olhar para nós, Ele se inclina. Glória! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia me diz que quando Ele quer olhar para a terra, Ele se... Então, peraí, nós estamos pensando. Se os cientistas dizem, os estudos dizem que para o nosso universo, para ele concluir uma única rotação, viaja na velocidade de 738 mil quilômetros por hora, muito mais acima do que a velocidade da luz. É gigante, não se tem como mapear. Nós sabemos que nós, para olharmos para este céu, nós precisamos se inclinar, olhar para cima. Mas a Bíblia me diz que, meu Deus, quando Ele quer olhar para a terra, Ele se inclina. É dizendo, olha o tamanho do Deus que você serve. Ele está acima de tudo, de todos. Ele pode tudo, Ele faz tudo. Ele é a própria existência. Glória! Sim, profeta, Ele está se inclinando. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que começou em nós a boa obra. Aleluia. E agora o povo, Deus tem um encontro com Moisés. Todos sabem, na sarça, após Moisés matar o egípcio e fugir para Mídia. E
Então acontecem situações que na vida de Moisés aparentemente não são favoráveis. Só que o projeto, para ele ser projeto, para ele ser executado como projeto, ele precisa passar por coisas de projeto. Por exemplo, o projeto não começa formado. Precisa-se da base do projeto. Precisa-se estudar a base. Vamos trazer para a construção. Antes de se construir um prédio, se estuda o fundamento, se estuda o solo, depois vem o fundamento, para posterior a isso vir a estrutura. Depois da estrutura começa a forma. E quando a gente olha para o prédio já está bonito, está bem feito. Só que a gente se esquece que tem todo um contexto para aquilo. E nós não somos diferentes. Com Deus não é diferente. A caminhada é assim. Nós atravessamos o deserto. Nós muitas das vezes saímos do deserto, entramos em outro. Porque ser um projeto é isso. Só que o que é lindo do projeto é que nós já somos um projeto feito. Somos um projeto que já tem um destino certo. Somos um projeto que já somos um projeto de estrutura linda. O maior marco da criação é você. Você é um projeto perfeito em tudo. Então você observa que Deus te chamou. E quando eu falo de perfeição, irmãos, eu não falo assim, irmão, você está dizendo que nós somos perfeitos e que nós não pecamos. Não. Eu estou dizendo que você é um ser que Deus criou e foi a única coisa da criação que Ele colocou as próprias mãos. Em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26 ou 27, se não me falha a memória, Deus olha para os anjos e diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você não é um ser qualquer. Não olhe para você e se ache um qualquer. Não, você é imagem e semelhança daquele que te criou. Entenda o seu valor de projeto. Muitas das vezes os projetos que nós vemos, é o que o pastor Alessandro diz, pessoas que pisaram no Santo Santo e regressaram. Estão largando o maior projeto da vida delas, que é o chamado de Cristo, que é a vitória sobre todas as coisas. Que é o eu venci o mundo. Isso fica subentendido de que se Cristo venceu, nós seguindo os seus passos também venceremos. E o povo, por mais que fosse reclamando, por mais que fosse rebelde em partes, era um projeto. E nós vamos ver que Deus, um deserto que era para se durar alguns dias, se torna 40 anos. Daquela geração entraram só 2, Josué e Caleb, os outros ficaram. Só que o que é engraçado é que nesse tempo, Deus ele vai tratando do projeto. E nós vamos ver aqui, era Deus cuidando do povo e o povo se afastando de Deus. Era Deus querendo abençoar o povo e o povo se apartando da bênção de Deus. É isso que nós vamos ver praticamente o êxodo inteiro. É Deus dizendo: olha, pastor Alessandro, eu quero te abençoar. E o pastor Alessandro dizendo: não, eu estou com saudade do Egito, porque lá eu tinha cebola. Então é um projeto querendo viver coisas medíocres, coisas que não são para você. João 10:10, a parte B do versículo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou outras traduções, plenitude. João 10:10 vai começar dizendo: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus entra no negócio e diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenitude. O que Deus tem para nós é o melhor. Eu me lembro uma vez que um pastor meu chegou em mim assim, num discipulado que nós estávamos, os obreiros, e ele disse assim, ele falou: irmãos, uma vez eu entrei na casa de uma irmã e não tinha os fios da luz, eles passavam por fora, eles não passavam nem por dentro do telhado, eles passavam por fora, ficavam visíveis os fios da casa. E ele entrou lá e disse assim: irmão, você acredita que Deus tem algo melhor para você? Uma casa melhor para você? A irmã diz: não, estou feliz aqui. Ele olhou assim, ele não entendeu. Isso, irmão, eu estou falando para que nós devemos vangloriar coisas materiais. Estou falando para você entender que muitas das vezes as pessoas se acostumam com um pouco e querem um pouco, sendo que Deus é Senhor de tudo, de todas as coisas, pode tudo. O que eu acho lindo é um crente comendo em lugar bom, um crente se vestindo bem, andando num carro bom. Eu acho isso maravilhoso, é um ótimo testemunho. Porque muitas das vezes eu estava olhando esses dias e analisando, andando pela rua, eu via que agora parece que está generalizando e assim, os nossos irmãos
irmãos, porque não deixam de ser irmãos das religiões afro, agora eles estão colocando os adesivos bem estampados no carro. Então é adesivo do Tranca-Rua, do Sete Flechas, da Maria Padilha, coisas que há uns anos atrás nós não víamos, porque eles tinham uma certa vergonha. Agora está escancarado, mas sabe o que é engraçado? Eu só vejo carrão. É Jetta, é Mercedes. Só que eu não estou trazendo o paralelo dos filhos das trevas com os filhos de Deus. Só que quem serve o maior aqui? Somos nós. Nós não só temos uma promessa de uma vida vindoura no céu, onde não vai haver choro, não vai haver pranto, mas também nós temos uma vida em abundância. E essa vida ela se estende aqui também. Momentos de lutas haverão, mas tenha certeza que haverá Cristo em todos. E se há Cristo, há abundância, há plenitude, há o melhor para nós. Eu não consigo aceitar o fato de dizer: Deus quer que você me povo. Não! Deus é o mais interessado em te abençoar, porém Ele precisa te preparar para aquilo. Porque não adianta você simplesmente. Eu estava conversando esses dias com o presbítero, e ele, muito sincero, grande aqui no meio, ele chegou assim e falou: Davi, não é por nada não posso prosperar não, meu amigo. Se eu prosperar, meu nariz vai levantar, porque eu me conheço. Ele entendeu que o projeto tem que passar por essas etapas. Porque senão pense, você está aqui hoje, do nada amanhã, por exemplo, pega um carro, o pastor Alessandro, um carro com valor prosperável, o irmão não vai nem cumprimentar o outro, capaz, Senhor. Vai passar, vai fechar o vidro e vai dizer: irmão, está calor aí fora, que aqui dentro o ar-condicionado está daquele jeito. Porque nós somos seres humanos corrompidos. Então muitas vezes Deus precisa preparar o projeto, precisa dar estrutura para se alcançar aquilo, para ter a formosura, para ter a beleza. E era isso que o povo tinha para Israel, era isso que Deus tinha para Israel. Então olha, eu vou tirar vocês do Egito, vou colocar vocês na terra que mana leite e mel. Era essa a promessa inicial. Era isso que Deus queria fazer. E o projeto altera o destino. O próprio projeto alterou o destino. Não entraram porque eles próprios não quiseram. As atitudes não condizeram com aquilo que Deus necessitava. O que a Bíblia diz? É melhor você obedecer ou sacrificar? Porque muitas das vezes nós apegamos tanto no sacrifício. Eu vou orar 2-3 horas. Vou fazer jejum integral. Só que aí na hora de obedecer você não obedece. É igual o povo no Egito. Nós vemos que eles eram acostumados a fazer sacrifício. Só que eles não obedeciam. E Deus estava interessado na obediência. Porque a obediência gera bênção e a bênção gera vitória. Glória a Deus. É uma coisa que puxa a outra. A Bíblia é perfeita. Não tem como alcançar a vitória sem antes obedecer. Você entende o segredo? Aqui é o culto da vitória. Então nós vamos falar do que nós precisamos fazer para alcançar a vitória. E nós vamos ver que agora Deus ele pega o povo e ele fala assim: olha, fica tranquilo. Nós sabemos que no deserto à noite se faz muito frio e de dia se faz muito calor. Então Deus de dia ele colocava nuvem, e à noite, para o povo não morrer congelado, ele colocava uma coluna de fogo. Foi o primeiro ar-condicionado da Bíblia, meus irmãos. Então de dia Deus, uma nuvenzinha, uma sombra. Só que no meio do deserto, que de dia, no raiar do meio-dia, fazia mais de 52 graus. Por que você vê os árabes usando aquelas roupas até hoje? Porque se eles não usarem, se queimam. De tamanho que é o calor. Por que no Qatar, lá, em todo lugar que você entra, tem um ar-condicionado? Por que o estádio que eles fizeram lá fechado? Porque é muito calor, é impossível aguentar. O pessoal fica exposto àquele calor, ela se desidrata e morre. Mas Deus não, Ele demonstra cuidado e diz: olha, pode ficar tranquilo porque eu cuido de vocês. Eu tirei vocês do Egito. Prometi para vocês que vocês são um projeto meu, que eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Pode ficar tranquilo, porque eu garanto o começo, o meio e eu garanto o final. Glória! Aleluia! Aí o povo continua na desobediência. Não, com saudade, eu preciso do Egito, o Egito era melhor. Eles preferiam os açoites de Faraó do que os conselhos de Deus. E muitas vezes a nossa geração está assim. Ela prefere apanhar lá fora do que ouvir Deus falar aqui dentro e dizer: olha, melhor, porque eu tenho algo para você. E aí nós vamos ver que
E aqui eu caminho para o final. Agora Deus pega e Deus se manifesta. Só que Deus ele se manifesta de uma maneira diferente. Só que o que é lindo e o que eu imagino que foi a intenção de Deus mostrar neste texto, que o centro não está em si na manifestação, porque a Bíblia vai dizer que Deus se manifesta em trevas espessas. Estranho. Luz se manifestando na escuridão. Porque é isso que o texto quer dizer. Deus ele se manifesta, só que quando Deus se manifesta, começam os trovões, começam os relâmpagos, o monte começa a fumegar. Então é estranho. O povo começa a olhar assim e diz: epa, eles começam a se afastar. Só que Deus estava mostrando para eles aqui uma coisa: não importa se vai ser num dia escuro, num dia negro, no seu pior dia. Não importa se os trovões vão estar batendo de uma maneira estrondosa, os relâmpagos vão estar estrondando tudo. Não importa se vai fumegar o monte, não importa. O que importa é que eu vou manifestar naquela situação. O importante, o que Deus estava mostrando: olha, independente da situação, eu me manifesto. Eu aprendo com a Bíblia que as maiores manifestações de Deus foram nos momentos mais sombrios de pessoas. Você vai ver o cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos ver outras pessoas na Bíblia que estavam paralíticos no tanque de Betesda, 38 anos vivendo aquela mesma situação, e Cristo chega e muda a situação. No seu momento mais sombrio é onde Deus mais se manifesta para você, é onde Ele mais aparece e diz: não é momento de você ficar longe de mim e dizer: vai Moisés, você é conosco, não. Mas é momento de você se chegar a Ele e dizer: eis-me aqui. Aleluia. Porque era isso que Deus queria do povo. Olha. Se achegue a mim, independente das adversidades, independente da situação, independente do relâmpago, se achegue a mim. Era isso, mas o povo não, pastor Alessandro. O povo diz: não, Moisés, nós estamos comendo, vai ter você com Deus. Não queremos, eles estão dizendo entre aspas, nós não queremos estar perto dele, nós não queremos estar próximo, vai você, ele fala com você, você traz um recado para nós. Não, Deus muitas das vezes vai se manifestar de uma maneira diferente, mas isso não significa que ele não está interessado em te abençoar e te ter próximo, no momento de deserto, no momento de dificuldade, no momento de trevas espessas. Não importa, se chega a Deus, comece a orar, comece a jejuar, comece a ler a Bíblia, fala: eu não quero saber das adversidades externas, eu vou me achegar a Deus. Olha! Por que eu disse que esse texto é atual? Porque muitas das vezes nós fazemos isso. Em vez de nós nos aproximarmos de Deus no momento da escuridão, nós paramos de orar, nós paramos de ler a Bíblia, nós paramos de jejuar, nós paramos de buscar a intimidade. Muitas vezes nós deixamos as barreiras, os trovões nos assustarem e não nos achegamos a Deus. Muitas das vezes nós olhamos e dizemos: nós queremos a mudança. Só que você está se achegando ou você está se afastando? Você está dizendo: olha Deus, não importa onde eu vai se manifestar, eu vou estar lá. Então tem um louvor que diz: então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Deus não queria que Moisés subisse, Deus queria que o povo todo subisse. Muitas vezes nós pegamos e descarregamos no líder, descarregamos nos irmãos, nos cooperadores, dizendo: não, vai você, ora por mim. Não, Deus quer que você dobre o seu joelho, você ore, fale com Ele, Ele vai te responder. Ele quer ter um elo de intimidade, de relacionamento. Independente da situação, Deus quer relacionamento. Porque Deus sabe que para te abençoar, você precisa estar perto. Como que eu abençoo alguém que não está próximo de mim? Próximo que eu digo no sentido de que busca um relacionamento, de que mostra que quer ter algo a mais comigo, de que simplesmente eu sou tudo para ele, sou tudo para ela. A nossa geração está sendo uma das gerações mais fracas, porque está dotada de pessoas que não buscam relacionamento com Deus. Pessoas que dizem assim: vai lá, pastor, ora por mim, porque eu vou ficar aqui de longe. E o que Deus falar,
você presta a mim. Por que se cessou as revelações? Por que se pararam tanto? Deus parou tanto de usar os profetas em revelações? Porque o povo estava acostumado, dizendo: olha, pastor, é o seguinte, ora lá por mim, lá, se Deus te revelar algo, você me traz. É você ir encontrar Deus e o povo de luz. Só que está errado. Porque Deus quer relacionamento e Ele quer com todos. Ele veio para todos, Ele morreu por todos, Ele amou a todos. Então, independente de cargo eclesiástico, independente daquilo que você está do banco, independente da situação financeira, independente da situação social, Deus, Ele quer relacionamento. Para que através do relacionamento Ele possa gerar a bênção na tua vida, gerar a vitória que você tanto espera, mudar a sua situação, mudar a tua casa, mudar o teu casamento, mudar os teus filhos, mudar a tua parentela. Deus quer através do relacionamento com você. Deus está dizendo nessa noite: eu quero relacionamento, porque através desse relacionamento eu vou gerar a bênção na tua vida. Essa bênção vai ser tão grande, essa vitória vai ser tamanha, que eu vou mostrar para você que eu sou Deus, posso, faço e estou fazendo. Mas antes se relaciona comigo. Aleluia! Glória! Irmãos, estou encerrando. Eu sempre gostei muito de entregar revelação, adorava. Depois vou até mandar um vídeo para você numa igreja que eu congregava, e tinha, o pastor lá, ele colocava muitos dos obreiros no estúdio, né? Ele chegava assim e falava: ó, irmão, é o seguinte, vamos ver se você está orando. Entrega. Só que, irmãos, eu sempre gostei, o culto que tem menos gente para mim é o melhor. Sabe por quê? Porque não tem nada de paralelo dizendo: pregou assim porque a igreja estava cheia, falou assim porque estava cheia. Não, aqui você se sente mais em casa ainda. Como é que você dá lugar, você fala, você entrega, você revela, é assim que você vai. Porque nós temos um mal que hoje em dia tem gente que só prega quando tem muita gente. Tem um camarada, agora, dá aleluia, faz uma oração forte que você fez. Eu não cheguei a ver, irmãos. Já preguei em alguns congressos, hoje eu não prego tanto fora, mas já preguei muito. Já cheguei a alguns congressos, pastor, lotado o congresso. O irmão vinha aqui, vinha uma autoridade, e ia falar: meu Deus, a unção está aí no microfone. Pegar meus irmãos, a paz do Senhor. Meu Deus. Aí ia falar de Gênesis, acabava falando de Apocalipse, invertia tudo, eu falava: misericórdia. Estava focado no povo, não estava focado em si no efeito da palavra. E aí, eu me lembro que uma vez o pastor pegou, me chamou no altar e falou assim: meu filho, tinha 300 pessoas sentadas no chão. Ele diz: vamos ver se você está orando. Me deu o microfone e falou: deixa Deus te usar. Irmãos, e ali eu peguei e falei: Espírito Santo, agora nós vamos ver se tu vai comigo. E falei. E aí chegou um tempo que o Espírito Santo começou a fazer eu ver algumas coisas, e ele disse assim: antigamente isso era normal. Nós entrávamos na igreja, era normal. Dom de profecia, dom de línguas, de cura, de revelação. Era normal, todo mundo tinha. Hoje em dia é difícil, mas foi Deus que mudou? Não. Nós que estamos muitas das vezes de luz, ou nós que muitas vezes carregamos no outro e diz: vai lá, você vai ter com Deus, meus irmãos, e traz a mensagem de Deus para nós. E Deus está dizendo: eu quero um relacionamento com você. Eu preciso ter um relacionamento com você. Eu quero mudar a tua história, eu quero fazer você viver o que você nunca viveu, mas eu preciso de um relacionamento. O que faz a vida de um cônjuge, de um casal forte? Um relacionamento. Sem relacionamento não tem nada, não tem vida conjugal. Então que hoje nós saímos daqui com duas verdades: quebrar todos os paradigmas e barreiras que nos impedem de ir até Deus, buscar um relacionamento com Ele. Através do relacionamento com Ele, nós teremos a vitória. Pare de dar poder ao diabo. Pare de dizer: o diabo não fez nada. O diabo não pode nada. O seu Deus é maior do que ele. O seu Deus sim pode todas as coisas. Você não vai ver o salmista ou nenhum outro personagem dizendo: eu tenho medo do diabo. Mas você vai ver eles dizendo: eu tenho medo de Deus.
E a própria Bíblia diz, é melhor você cair na mão de alguém que pode tirar a tua vida, do que você cair na mão de Deus, que não só pode tirar a tua vida, mas pode condenar a tua alma. Então com Ele é mais pesado. Ele manda tudo. Irmãos, eu quero orar. E aqui eu encerro. Eu quero que você se ponha sobre o teu pé. Espírito Santo, Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esperará para faia, merece de canal, nosso este braço como Daia, Naia, Sube, Confiação. Parasto que entra Manaraba, Naia, Sé. Estipo como ministra, Raia, Naia, Sube. Candaia, Naia, Sebe, Decode, Plafaia, Sub, Decundaia, Manasto, Ontem que andam mostrou que ia dar a Manaias, Estiplasto, que andra a Manaias. Moça de rosa aqui, olha para mim. Quando eu olhei para você, eu vi as suas duas mãos assim. Pega a criança para mim, por favor. E quando eu vi as suas duas mãos assim, faça assim com as suas mãos. Agora faz assim. Eu vi a sua mão assim. E depois eu vi a sua mão assim. E o Senhor mandava te dizer: tudo o que foi tirado de você, tudo que você perdeu, tudo que veio das tuas mãos e simplesmente saiu. O Senhor está mandando te dizer que Ele vai mostrar que é Deus na tua vida e vai trazer de volta. Estou com a fafa, estou com Ele na maias. Esticandara Manaias sobre com Pafia nas subide com Nicandaias. Estecondene com demonde fasto com sua vida. Estecandara Manaias. Estipo com de fasto ne que andar nas subide candara Manaias. Esticandaia Naias. Faça com suas mãos. Varasto com de caia subide candara subide candara Manaias. Papa afastou com depa maia nuke estou por deck esteca daia se plodefiste roupia esteca dara manaia se lá que andranaia sube. Toda a palavra de maldição que foi lançada contra a tua família estecaia naia sube decandara manaia se estipa bacadaia sube decandara manaia sube. Estou que andará manaia se. Estou vendo o nome de uma mãe de santo Chile. Via passando na minha frente assim, dizendo que a tua família seria para você, um pesadelo, seria para você, tudo de ruim, mas o anjo de Deus desceu, e esse anjo segurava na tua mão, e por isso você não desistiu. Se você dá um glória, ajuda, porque a atmosfera espiritual está aqui. Jesus está aqui, Jesus está falando. Você vê sua mãe? Sabe por que muitas das vezes ela não desistiu? Por causa de você. Tem vezes que ela colocou o joelho no chão dizendo: Senhor, guarda minha filha, protege ela, eu não quero que ela passe nem metade do que eu passei na minha vida toda. O Espírito Santo manda te perguntar: e o relacionamento? Porque eu vejo Deus querendo virar a sua história, transformar os seus dias.
A tristeza que você sente muitas vezes ao levantar da tua cama, Ele quer tirar, Ele quer remover. Ele quer acrescentar em alegria. Porque eu vejo uma palavra assim escrita missionária. Muita alma que está esperando que você vai até ela falar um pouco desse Jesus que te salvou, desse Jesus que te curou, desse Jesus que transformou a tua vida. Você me falou alguma coisa? Você parou ali? Deve ter encontrado lá fora. Encontrou? Falou, pode falar. Falou alguma coisa comigo, pode falar. Nunca nem me viu. Você já me viu? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. que andam com estica e assumir contempla faia naia so raste monde que andra manara manaia se stiplo contempla faia subir candara manara rasto contempla daia so. Estou vendo uma espada de fogo cortando todo o laço, cortando toda a corrente. Stipa papa cadaraba daia so. Pastor Alessandro já tinha revelado, ela estava revelando, pastor Alessandro, da espada cortando a corrente, cortando o laço do diabo. Sticadaraba daia se stipa papa cadaraba daia so rebanda candaraba daia se stipa papa cada vez que ela está pisando, dando pulo, eu vejo uma corrente sendo quebrada, eu vejo o diabo sendo jogado por terra. Tudo que lançou contra essa família, em nome de Jesus, está repreendido. Dá um glória a Deus bem forte para chacoalhar as estruturas do inferno. Ai, Jesus. Os irmãos, glória a Deus, aleluia. Larissa, o Espírito Santo manda dizer que muitos serão as propostas, inúmeras. Está fazendo bem? 17 anos. Já entrou na faculdade? Ainda não. Vai entrar, né? Entra. E dentro da faculdade, as propostas vão triplicar, querendo ofuscar o teu chamado que Deus entregou para você. Eu não sei a faculdade que você pretende cursar, mas eu vi um título escrito doutor. Porque o que Deus tem na tua vida é grande. Você vai ser doutorado naquilo que você cursar. Professores vão chegar até ela para perguntar sobre aquilo. Vão se aconselharem com você. E o diabo, ele sabe o que Deus tem preparado para você. O diabo, ele sabe o que Deus tem arquitetado para você. Tem coisas que eu poderia muito bem falar aqui. E você sabe que já chegou muitas vezes muita proposta de vamos, para quem você está na igreja. Vão ali com a gente. Mas você escolheu o seu Cristo e ele viu isso. Meu Deus, pastor Alessandro, você me falou alguma coisa, pastor Alessandro? Se ela está chorando, eu não posso fazer ninguém chorar. É o Espírito Santo que está falando. Porque ele está mandando dizer que ele contemplou a sua renúncia. Você dizendo, não vou, por causa do meu Jesus. E
Deus está mandando eu dizer para você, Larissa, tudo que você deseja no teu coração, Ele vai realizar, porque Ele viu a tua renúncia, Ele viu todas as vezes quando Ele disse não ao mundo e sim para Ele, não ao mundo e sim para Ele, não ao mundo e sim para Ele. Jesus é aquele que contempla as nossas renúncias, que observa o nosso andar, que observa o nosso falar, e Ele manda te dizer: fica tranquila, porque todos aqueles que te rejeitaram vão ainda querer ser igual a você. Todos aqueles que disseram que você não vai a lugar nenhum, que você se acha a tal, eles vão entender que você está vivendo um chamado, e o chamado ele é regado de santificação, que significa: eu sou separada das coisas do mundo, porque eu vivo as coisas de Deus para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Abre suas mãos. Abre suas mãos, sim. Quando eu vou socar, você fecha. Isso é espiritual. Coisa de crente, crente doido. Glória a Deus, aleluia. Vai pregar muito aí da palavra, sabendo que Deus vai te usar para confundir muitas pessoas. Vai pregar muito da palavra. Vai ser 3 vezes melhor que papai aqui. Olha que Deus tem a tua vida maior. Amém, meus irmãos? E assim glória a Deus. Glória a Deus. Os senhores podem dizer amém. Deus continue abençoando o evangelista Davi. Deus continue dando graça ao seu servo. Deus também existe a tua esposa, a sua filha. Querido, nós vamos aos avisos, já estamos retornando para o nosso lar. No domingo nós temos a escola dominical, pela manhã aqui, às 9 horas. E no domingo às 18